Oi, pessoal, esse é o Sinceras Ilusões, do podcast Quem cansou de se iludir sozinho com a vida e decidiu se iludir aqui com a gente, né? Eu sou o Alessandro, escritor, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse fenômeno dos pastores mirins. E por que será que existe alguma coisa nas religiões, mas especificamente ali na evangélica, que faz essas pessoas acreditarem, se infantilizarem a ponto de ficarem a se rebaixarem a ouvirem um pastor, uma criança, como se fosse um mentor, alguém que realmente sabe o que é melhor para a vida delas. Antes de tudo, quero lembrar vocês que vocês podem entrar nos meus canais oficiais, tanto do WhatsApp quanto do Instagram, para ficar por dentro de tudo que a gente está conversando aqui, para conversar mais, para saber quando sai mais episódio do podcast. E, inclusive, tá por dentro dos nossos encontros, porque eu estarei dia 9 e dia 10, aí, na próxima semana, em Belo Horizonte, para a Bienal Mineira do Livro. Então, quero encontrar vocês, quero encontrar todo mundo da Tribo Savage lá dentro da Bienal Mineira do Livro e, de repente, também aí a gente trocar uma ideia, se encontrar para um café. Mas para você saber de tudo isso e como participar desses encontros, entre nos meus canais WhatsApp e Instagram, para a gente ficar mais próximo e você poder saber de tudo que está acontecendo, as oportunidades, a gente conversar, tomar um café e eu também conhecer a sua história. E eu posso falar com propriedade sobre pessoas que caíram nas lábias de pastores, transformaram em pessoas infantilizadas pelas religiões, pelas histórias que elas contam. Porque eu fui basicamente um cara assim, né? Eu cresci num lar extremamente católico, numa região extremamente católica, numa região que está ligada à renovação carismática cristã. Eu participei, assim, ativamente da renovação carismática cristã, do nascimento dela ali, década de 90, anos 2000, eu estava muito ali, era uma criança que participava bastante desse tipo de movimento, e a vida foi me afastando um pouco da Igreja Católica, por vários motivos que a gente vai contando ao longo desse e de outros episódios do podcast. Eu acho que eu estava chegando próximo dos 30 anos, entre os 24 e 30 anos de idade, foi um momento que eu estava me afastando muito, assim, da religião, das religiões. Eu já tinha experimentado, conhecido, conversado, falado com muitas religiões, muitas pessoas que eram adeptas, fiéis de várias religiões diferentes. Vocês sabem que tem um episódio do meu podcast que fala bastante contra algumas questões do espiritismo, que para mim é uma religião totalmente ligada ao racismo científico. Então eu já tinha me distanciado um pouco mais dela. E por que eu me distanciei um pouco das religiões? É porque parecia, cara, cada vez mais que as pessoas usavam ela como muleta, ao invés de resolver seus verdadeiros problemas na vida, seus problemas emocionais, os problemas financeiros, problemas de estratégia, do seu negócio, de todas as coisas assim que eles poderiam pensar. As pessoas estavam deixando de resolver os problemas reais. E aí, até hoje, eu acho que muitas das pessoas que estão em qualquer religião é muito isso, sabe? Ao invés de você ter um problema de um relacionamento, ao invés de entender o seu parceiro, ao invés de simplesmente você tentar buscar uma forma de melhorar a sua comunicação, de melhorar a sua compreensão, de entender quais são os comportamentos tóxicos que você tem, que pode ser melhorado para que vocês convivam muito bem, as pessoas simplesmente vão ali fazer uma oferenda, fazer um ritual, fazer alguma coisa, pedir alguma bênção, como se essa bênção magicamente fosse resolver as falhas do próprio caráter, as falhas da própria consciência de evoluir, de ser uma pessoa melhor. Então, para mim, eu já estava chegando nessa perspectiva de vida entre os 24 e os 30 anos de idade. Mas aconteceu um fato que não tem como, é um fato traumatizante, né? Foi a morte da minha mãe. Ela morreu para um câncer, ela morreu lutando bravamente para esse câncer que acabou atingindo o cérebro dela. E talvez um dia eu conte essa história para vocês, que ainda é uma história muito forte para mim, assim, tal, mas que me marcou pra caramba. E que foi meio que o rompimento com a minha antiga crença, o catolicismo, que já não fazia muito mais sentido para mim. Eu lembro que cheguei aí em uma outra missa e era só loucura, cara. Só não entendia mais nada, não fazia nada sentido. É só uma pessoa levantando da cadeira,
fazendo, rezando, repetindo um mantra, sentando na cadeira, repetindo outro mantra, levantando de novo, repetindo um mantra. Aí você tinha um ritual de domingo, aí você tinha uma festa santa que tinha mais um ritual, sabe? Ficou esse ciclo para mim que não fazia sentido. E foi aí eu resolvi me aproximar de algo que parecesse um pouco mais energético, assim, sabe? Eu ainda queria participar de alguma parada cristã que fazia sentido na minha vida naquele momento, porque apesar de não me conectar com a religião, eu ainda conectava bastante com o ensinamento de Jesus e etc. E falei, beleza, e se eu tentar buscar uma parada que faz mais sentido, assim, sabe? Que mostre ser uma conexão mais jovem, uma conexão que não está muito mais presa em rituais e critérios e coisas que as pessoas, como se fosse uma burocracia da ritualística e que de repente me trouxesse uma coisa mais espontânea que pudesse ser uma conexão mais verdadeira, mais orgânica assim com a religiosidade, com Deus. E eu caí na cilada de entrar numa dessas igrejas, assim, essas que tem a parede toda preta, sabe? Que todo mundo que tem o nome de franquia, que tem o nome que é inclusive uma igreja que começa numa cidade e se espalha para as outras, e se torna a igreja da cidade e várias uma dessas cidades assim, esse tipo de coisa. Aconteceu comigo. Então, obviamente, eu fui experimentar, falei, não custa nada, eu já tinha experimentado muitas outras coisas também, não tinha me conectado. Fui para lá, eu acho que depois da morte da minha mãe, eu fiquei sentindo essa falta de uma conexão com alguma coisa, porque eu mal sabia a minha própria consciência, o quanto ela significava esse fundamento na minha psique, que depois vários anos de terapia foram revelar, mas essa busca aconteceu e eu comecei a querer encontrar. Então que eu entrei numa dessas igrejas. E era uma igreja tradicional, né? Para quem não sabe, as igrejas evangélicas são divididas entre as históricas tradicionais, alguma parada assim, e as pentecostais. Então, a histórica tradicional, se não me engano, é batista, presbiteriana, algumas que seguem alguns fundamentos um pouco mais tradicionais e outras que acreditam no espírito como fosse Pentecostes e tal, e por isso as igrejas pentecostais, que essas que acreditam que eles estão vivendo hoje o mesmo milagre que acontecia teoricamente ali na Bíblia, tá ligado? O que acontecia naquele tempo, no templo mítico da Bíblia. Eu entrei nessa igreja foi bem no período do começo do bolsonarismo. Então, vivi isso. Antes da gente falar de Bolsonaro, chegava a trocar ideia com um ou outro membro daquela igreja e, pô, as pessoas eram razoáveis, assim, talvez eu não goste do Lula, mas eu entendo que a esquerda tem uma outra coisa interessante. Era uma parada assim. Durante o momento em que eu estava dentro daquela igreja, as coisas começaram a mudar brutalmente. Os símbolos do bolsonarismo começaram a se construir assim diante dos meus olhos. Do nada, a bandeira do Brasil começava a ser levada para lá, eu via esse nacionalismo, e aí, obviamente, as pessoas não têm, a maior parte das pessoas comuns, assim, tal, por conta da baixa escolaridade, por conta de falta de acesso à literatura, muita coisa, não reconhecia o nacionalismo, não reconhecia esses símbolos, e de repente, do nada, um dia ou outro, uma pregação era feita por um militar, tá ligado? Esse tipo de coisa aconteceu diante dos meus olhos. Aí, do nada, o pastor começava a mandar no grupo áudios falando que quem era da esquerda era do demônio. Eles começaram a radicalizar, eles começaram a radicalizar totalmente. E eu estava lá durante esse período, assim. E uma das coisas que acontecia bastante lá e que começava a deixar minha cabeça muito encucada mesmo, é a promoção dessas fake news. Primeiro do pastor do nada falando, mandando mensagem de que a partir de aquele momento a esquerda era demoníaca, etc. e tal. E uma das histórias que as pessoas começavam a contar, eu lembro que foi esse pastor militar que do nada começou com essa história e começava um burburinho, sabe, o telefone sem fio, dela vivendo, ela se espalhando para todos os lugares. E eu acho que talvez você escutou essa história também, porque ela faz muito sentido, que é um dos fundamentos do bolsonarismo, desse fanatismo da extrema-direita evangélica. Do nada, um pastor começou a contar a história de que algumas pessoas estavam ressuscitando no Oriente Médio.
Sério, sério, sério. É isso. Existem pessoas ressuscitando no Oriente Médio. Muita gente está ressuscitando no Oriente Médio. E essas pessoas não eram nem cristãos, nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo na vida, mas começaram a ressuscitar. E estão espalhando aí quem verdadeiramente ressuscitou eles. E esse tipo de fake começou a difundir, cara. E enquanto eu escutava isso, eu realmente ficava assim, porra, mas peraí. Onde estão as evidências disso? Primeiro, a pessoa, o pastor contou essa história. Dá para ele compartilhar o vídeo desse tal pessoa que ressuscitou no Oriente Médio? Existe algum um lugar onde ele gravou uma mensagem? Existe alguma parada assim dele dizendo que ele ressuscitou? Outra coisa, será que os jornais dessa região, os hospitais, será que não tem alguma notícia, alguém espantado porque teoricamente algumas pessoas estão ressuscitando e estão espalhando a mensagem por aí? A gente não está falando de um mundo onde não existe tecnologia, não. A gente está falando de uma época que minimamente alguém tem um celularzinho para gravar. Afinal, nas guerras do contra o Oriente Médio, os caras mandam até drone atacar outros países, mísseis e tecnologia e tal, mas uma mensagenzinha, tem um áudio disso aí, do cara falando que ele ressuscitou. Todas essas dúvidas começavam a ficar, me instigar pra caramba. Então, obviamente, eu sabia que aquilo era uma fake news, obviamente eu já estava entendendo que aquilo era uma mentira para manipular as pessoas, eu só não sabia para quê, né? Porque, como vocês sabem, depois se revelou toda essa questão que alguns evangélicos se consideram judeus, e luta por Jerusalém. Para eles, Jerusalém significa que se Jerusalém virar um estado, a segunda vinda de Jesus vai estar mais próxima, umas paradas meio assim, sabe? Então, mas para instigar as pessoas a defender Jerusalém, essa foi uma das primeiras fakes que eu comecei a escutar. E eu via que ninguém ao redor questionava como eu. Eles realmente, pô, tem gente ressuscitando, cara. Estão aí ressuscitando as pessoas no Oriente Médio. E eu ficava muito encanado. Porque era uma manipulação, mano, muito descarada, cara. Muito na cara das pessoas. A maior parte das pessoas não sabe nem o nome de um ou outro veículo para pesquisar essa notícia no Oriente Médio. E como você falou, Oriente Médio, tem vários países lá, várias línguas e tal. Obviamente, se tivesse pessoas sendo ressuscitadas aí, a gente teria muitos vídeos deles espalhados ali no TikTok, tá ligado? Teria casos muito grosseiros, assim, pessoas contando documentários, todo tipo de coisa. Mas a maior parte dos evangélicos não tava nem aí para isso. Porque o pastor falou, e o que ele fala é lei, e ele não mente, e ele é o representante de Deus na terra, sabe? Porque tem os evangélicos têm muito mais isso que os católicos, né? Deus estabeleceu alguém para ser seu pastor, e então você tem que obedecer a ele. Os católicos, aparentemente, esse é o Papa. Só tem uma figura que é assim no imaginário católico. No imaginário evangélico, não. Qualquer pastor é estabelecido por Deus, então você não questiona ele. Estava percebendo que algo muito ruim, que não é algo que eu fui buscar lá, estava acontecendo. Eu conto a história porque a gente vê hoje um país que tem esse fenômeno do pastor mirim, que representa a infantilização das pessoas adultas. E eu não sei se é só o pastor mirim que representa essa infantilização de adultos na nossa sociedade moderna. A gente está falando de pastores mirins, de coaches mirins, de pessoas que estão acreditando que são animais, de pessoas que estão fazendo encontros com bebês reborn, vivendo, tendo que brincar de boneca, sabe? Parece que a gente está vivendo uma mudança cultural que realmente está levando algumas pessoas a serem infantilizadas aqui no nosso país. E olha, é um país que precisa muito de cultura, precisa muito de arte, precisa muito de literatura, precisa muito de educação. Então, talvez está conectado todas essas coisas, talvez a falta de toda essa base intelectual, cultural, de pensamento crítico, leva as pessoas a se rebaixarem para um garoto, uma criança, uma pessoa que nitidamente não sabe nem falar o português direito, que não viveu praticamente nada na vida, que mal saiu da casa dos pais, mas que para eles vive
é um enviado da mensagem direta de Deus, um cara que faz profecias, um cara que determina como vai ser a vida. A maior parte dos vídeos que eu vi desse cara é humilhante, adultos, homens, mulheres, assim, que viveram muitas coisas, que tiveram vários filhos, vários relacionamentos, passaram por muitos traumas na vida, levando tapa na cabeça de uma criança que mal saiu da fralda e que nitidamente está só reproduzindo o comportamento ensinado por um outro adulto. Isso tudo para mim é uma infantilização, mas uma infantilização, como eu disse, que faz parte de uma experiência de fanatismo de certas religiões. Para mim, basicamente todas as religiões podem levar você a esse mesmo lugar do fanatismo. Estou falando da minha experiência própria hoje, por exemplo, o não questionamento da figura do homem que é o enviado de Deus, do único representante que lidera o centro da sua religião, é uma das coisas que não faz sentido algum assim na minha vida, tá ligado? Não faz nenhum sentido eu ter que obedecer um cara que diz para mim como que vai ser a minha relação com Deus, seja o Papa, seja o pai de santo, seja o pastor, seja o guru indiano, seja qualquer uma parada assim, cara, não faz absolutamente nenhum sentido para mim eu ter que venerar, reverenciar um outro homem assim que a gente vê na experiência das religiões não são tão falhos quanto a gente, tá ligado? No mínimo, estão aprendendo a viver da mesma maneira que a gente está aprendendo a viver e talvez está tirando vantagem da sua natural experiência humana de, às vezes, fracassar e se sentir mal e de ter alguns traumas na sua vida, que é muito natural, que é a experiência que todo mundo vai passar, a experiência que todo mundo vai ter. Sentir mal, fracassar, se sentir perdedor, perder pessoas que ama, cair no fundo do poço. Essa é a experiência comum da vida. Então, essas pessoas, esses líderes religiosos, eles aproveitam disso para trazer você para perto e aí você acaba caindo numa experiência de culto mesmo que pode te prender tal qual um relacionamento tóxico pode te prender com qualquer parceiro, casamento ou sociedade, tá ligado? No final, eu acabei saindo da igreja e foi até talvez traumatizante para as pessoas da igreja ou um espanto para elas de perceber que eu não estava tão assim aprisionado nessa experiência de culto assim deles, porque para quem não sabe, para algumas igrejas evangélicas, principalmente as pequenas cidades assim, existe um medo de sair da igreja porque você precisa pedir quase que fazer uma entrevista com o pastor e de conversar com ele para dizer por que você está saindo, o que não gostou, e obviamente ele vai te convencer, ele vai tentar conversar com você, etc. E para mim foi muito assim, cara, eu cheguei a participar de células, então tinha reuniões toda semana, eu simplesmente, pô, cara, eu vou sair dessa igreja, tá, tô curtindo mais não tô mais participando dela, beleza? Fica assim, ele, não, cara, você tem que conversar com o pastor. Eu, não, cara, não preciso conversar com ninguém, eu só tô dizendo que eu tô saindo, é só eu não aparecer que eu já saí, não preciso conversar com alguém sobre por que eu tô saindo, eu estou falando para você, só tô anunciando para não me convidar mais para os encontros, porque não faz mais sentido para mim. E foi assim, tá ligado? E foi assim. Muito provavelmente eles devem ter achado que foi ação do demônio na minha vida, assim, né, cara? Não ação da minha própria consciência para entender o que realmente estava me agregando e o que realmente não estava me agregando emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente naquele momento. Porque vamos lembrar que só dentro das igrejas evangélicas a gente tem inúmeros outros fenômenos de pessoas que enganaram todo mundo ali. Ali entre a década de 80 e 90 foi a época do pânico satânico, então tinha uma grande figura, que eu não lembro o nome dele, que era um pastor que dava pregação em inúmeras cidades, rodou o Brasil dizendo que ele era bruxo, que ele tinha tido todas as experiências com demônio, com macumba, que tinha virado gay, que tinha usado droga, que liderou o PCC, sabe? Sempre tem que ser assim, o combo de tudo que eles odeiam. E esse era o grande combo. Então existia um cara assim na década de 80
Quem não vai lembrar também do falso Guina, o Guina da música do Racionais, surgiu um cara dizendo que era o Guina dos Racionais, que também que tinha liderado o PCC, tinha liderado o Comando Vermelho, tinha liderado tudo ao mesmo tempo, sobreviveu, facada, morreu, ressuscitou, fez todo esse tipo de coisa, né? Porque quanto maior é a desgraça, quanto maior é a mentira, mais a galera acredita dentro das igrejas evangélicas, mano. Então você tem que ser o cara que foi lá pro fundo do poço, fez tudo o que eles odeiam, e aí você voltou. Aí sim eles vão te dar uma grana. Então teve esse falso Guina, rodou o Brasil, o próprio Mano Brown falou, ou o Ice Blue falou no podcast que o Guina da música nem existe, mas ele passou, acho que uma década ganhando dinheiro, e agora tem esses fenômenos do pastor Mirim. E que não será o único, né? Já teve aquela pastora Mirim também, a que fazia a pregação do iPhone, da Coca-Cola, agora tem esse pastor do Chalamandaia, do sei das quantas, das linguagens estranhas. E eu não duvido que, como fez sucesso, em cada cidadezinha pequena do Brasil, começa a ter uma criança pregando e cobrando aí um valorzinho para fazer grana para seus pais, fazer grana aí para o pastor que está guiando ele. Eu acho que é só importante a gente entender que ele é um sintoma da nossa sociedade, que é uma sociedade que realmente precisa evoluir, amadurecer, que a gente precisa fazer os adultos amadurecerem, cara. A gente tá numa sociedade tão difícil, tão complicada, com tantos problemas econômicos, problemas financeiros, cidades ainda que precisam de estrutura. Tá todo mundo passando mal perrengue e por isso eles acabam caindo nas mãos de muita gente que tá ludibriando ele com essa galera. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Comenta aqui se você já teve uma experiência dessas também, se você já passou por algum momento onde a religião quase te colocou numa cilada, se você já ainda consegue manter uma experiência religiosa muito forte, como que você faz para manter essa experiência, para separar dessas questões dos charlatões que tem dentro da sua religião ou não, tá ligado? Deixa seu comentário aqui, eu vou adorar ler e fazer um episódio respondendo para vocês também. A gente volta aqui na semana que vem. Não esqueçam que eu estarei na Bienal de Minas Gerais e eu quero encontrar vocês por lá. Então entrem nos canais e os grupos oficiais do podcast e o meu no WhatsApp. Abração.